Fala galera, tudo bem? Galera aqui do Colégio Dom Felipe. Hoje nós estamos numa atividade prática aqui no nosso laboratório. O nosso laboratório tem uma infraestrutura muito bacana. Nós temos aqui as bancadas, todos os reagentes que eu vou mostrar para que vocês consigam visualizar. Fora isso, eu gostaria que vocês se atentassem com todos os EPIs que eu estou utilizando. Então, para realizar as atividades práticas, é interessante você utilizar luva em algumas reações. Depois eu vou explicando para vocês por que algumas não têm necessidade. Vou usar também óculos de segurança, que algumas reações podem liberar algumas substâncias e ferir os olhos. E também utilizarei algumas pinças, algumas coisas para evitar o contato diretamente com os reagentes. A nossa aula de hoje vai falar sobre reações químicas. As reações químicas elas são muito importantes no nosso dia a dia. Fora isso que vocês vão ver aqui, que são só efeitos de reações, vocês têm que saber que as reações químicas estão presentes no nosso corpo. No momento em que você respira, por exemplo, acontecem reações químicas ao nosso redor. A formação de um ferrugem, por exemplo, quando você vê a transformação de um alimento, você deixa um alimento guardado e de repente você deixa ele exposto, ele começa a apodrecer. Esse apodrecimento nada mais é do que reações químicas que acontecem ao nosso redor. O objetivo dessa prática é que vocês visualizem as reações químicas e principalmente as evidências das reações químicas. Para que ocorra uma reação química, você vai ter que verificar se ocorre mudança de cor, mudança de temperatura, se de repente desprendeu algum gás, você percebeu que começou a borbulhar, possivelmente é evidência de uma reação química. E hoje também nós vamos mostrar uma coisa que muitos acham, quando vê um químico trabalhando, eles acham que tem que misturar um reagente com outro para acontecer. E hoje nós vamos mostrar uma evidência de reação química que você só precisa de uma condição para que isso aconteça. Na nossa prática, nós vamos utilizar tubos de ensaios, nós vamos utilizar as estantes para apoiar os tubos de ensaio. Utilizaremos também termômetro. Esse termômetro é um termômetro de solução, ele é específico para isso. Vamos utilizar uma pinça metálica. Isso aqui é uma pipeta. A pipeta serve para puxar líquidos. Para isso, eu utilizo uma pera de sucção. Ela faz... Eu puxo o ar e ele acaba puxando o líquido para transferir os líquidos. Eu estou mostrando todos esses materiais, porém eu já deixei tudo mais fácil para que a gente possa fazer a reação química. As reações que nós vamos fazer aqui, elas precisam necessariamente de um profissional que visualize essas reações. Algumas podem ser feitas em casa, que vocês vão perceber aqui, são materiais comuns, porém algumas precisam de uma técnica específica para realizá-las. Agora nós faremos a nossa primeira reação. Nessa primeira reação, nós vamos utilizar o nitrato de prata, é um sal, eu dissolvi ele em água, vocês podem perceber que é um líquido incolor. E vou usar também cloreto de sódio. O cloreto de sódio nada mais é do que sal de cozinha. Eu coloquei ele, dissolvi em água e você percebe que são dois líquidos incolores. Depois eu vou misturá-los e vocês vão ver a evidência da reação química do que vai ocorrer. Aqui eu gostaria que vocês se atentassem que os dois líquidos são incolores. Esse aqui está um pouco turvo, mas ele é incolor. E essa solução, na hora que eu vou misturar, eu peço que vocês visualizem a reação. Então, na hora que eu faço a mistura desses dois líquidos, eu percebo nitidamente a formação de um precipitado. O que é um precipitado? É um sólido, através de uma reação química. Eu tenho dois sais, que eles são solúveis em água, e esse sal reagiu e formou um sal insolúvel. Esse sal insolúvel, ele foi para o fundo do recipiente. E aí, trata-se de uma reação de dupla troca. Qual que é a evidência da reação química? A formação de um sólido, nesse caso, um sólido branco. Agora, nós faremos a segunda reação. Nessa reação, vocês vão poder perceber novamente dois líquidos incolores. Nessa mão, eu tenho o iodeto de potássio, que é um sal solúvel em água, formando uma solução aquosa. E aqui eu tenho o nitrato de chumbo, que também é um sal dissolvido em água. Os dois são sais. Na hora que eu misturá-los, eu vou pedir que vocês visualizem para ver o que ocorreu de mudança, né? E qual foi a mudança da propriedade da reação química. Lembrando, esse é o iodeto de potássio e esse o nitrato de chumbo, ambos líquidos incolores. Na hora que nós misturamos os dois, ocorre a formação de um precipitado amarelo. Novamente, é uma reação de dupla troca, eu tenho dois sais e eram soluções aquosas e de repente formou um sólido amarelo. Na reação, o iodeto de potássio ele vai reagir com
com o nitrato de chumbo e vai formar um composto que eu chamo de iodeto de chumbo 2. Esse iodeto de chumbo 2 é um sólido amarelo insolúvel em água. Ou seja, a evidência da reação química, novamente, é uma formação de um precipitado. Agora nós faremos a nossa terceira reação. Nessa reação, vocês vão poder visualizar um sal também, e esse sal é um pouco diferente dos outros. Vocês podem perceber que é um sal azul. Esse sal, ele é o sulfato de cobre 2. Quando eu dissolvo ele em água, ele tem uma solução azulada. O cobre, toda vez que ele está dissolvido em água, ele dá uma cor azul. Alguns animais têm o sangue azul porque eles apresentam cobre em solução. O polvo, por exemplo, tem o sangue azulado por conta desse cobre. Nós, por exemplo, nós temos o sangue avermelhado por conta do ferro que está presente no nosso sangue. Então, as soluções elas estão de acordo com a característica química daquele componente. Então, aqui o que nós faremos? Eu tenho a solução de sulfato de cobre e eu vou pegar aqui um parafuso. Ele pode ser um prego ou ele pode ser qualquer metal que contenha ferro. Qual que é a proposta? Eu vou inserir o prego aqui ou o parafuso na solução e eu peço que vocês visualizem para ver qual foi a evidência da reação química. É importante que vocês visualizem que a solução ela é azul e a coloração do meu parafuso. Então eu vou inserir o parafuso aqui com cuidado para não quebrar o tubo de ensaio e automaticamente você vai vendo que a cor do parafuso ela vai ocorrer uma alteração na coloração. Essa reação é uma reação que nós conhecemos como reação de oxirredução. Não de que acontecem essas reações no nosso cotidiano. A própria formação do ferrugem, que vocês conhecem, enferrujou alguma coisa, é uma reação de oxidação. O prego ele fica exposto ao ar, umidade, e se tiver sais minerais, como na praia, por exemplo, você vai perceber que vai ocorrer uma corrosão. É o que está ocorrendo aqui. O líquido ele está oxidando o ferro que está no metal e essa oxidação vai fazer com que a coloração dele mude. Eu já fiz essa reação com antecedência porque eu sei que ela demora um certo tempo para ocorrer. Depois de um certo tempo, vocês vão perceber que o líquido que era azul, ele vai ficar incolor. E todo o cobre que estava em solução, que estava aqui mergulhado, que é dissolvido no líquido, ele vai grudar no metal. Então o cobre ele vai reduzir, ele vai ficar sólido e o ferro que estava no metal ele vai oxidar, ele vai para a solução. É por isso que a solução ela vai mudando de coloração, ela vai ficando incolor e vai ficando com uma coloração um castanho mais ou menos por conta da presença do ferro. E o metal vocês podem visualizar nitidamente que tem um monte de cobre depositado na superfície do meu parafuso ou prego do que vocês utilizarem. Então, com o tempo, você vai percebendo que a solução já vai mudando, né? Todo o cobre que estava aqui em solução, ele já foi grudando aqui no parafuso, o parafuso já está com uma cor de cobre, né? E agora, nesse tubo, que a reação ela já está mais adiantada, vocês vão poder perceber que ela já ficou incolor e já foi mudando a coloração para um castanho, né? E aqui, na ponta do clipe, vocês podem visualizar uma coloração acobreada. Então, a evidência dessa reação química que nós podemos perceber ocorreu mudança de cor e a mudança na característica do material. A coloração da solução era uma coloração azul e ela mudou de cor. E o metal, que era uma coloração prateada, que vocês viram ali, que continha o ferro, ele ficou com uma cor de cobre. Agora, nós faremos a quarta reação. Nessa reação, vocês podem perceber aqui, eu tenho um líquido, esse líquido é o nitrato de prata. Era para ser uma solução incolor, porém, só o fato dela ficar exposta à luz já ocorre uma oxidação. Então você percebe que ela já está um pouco mais turva a solução. Mas a solução basicamente ela é incolor. O que acontece? Eu vou pegar aqui um pedacinho de cobre, tá bom? E eu vou inserir esse pedaço de cobre aqui no tubo de ensaio. E aí eu peço que vocês verifiquem as alterações que vão ocorrer para que vocês consigam entender a reação química acontecendo. Vamos lá? Então aqui, na reação química ocorrendo, quando eu coloco o fio de cobre, você percebe que o cobre ele vai ter uma coloração específica e a solução ela também tem ali uma coloração incolor, um pouco turva, né? Essa reação ela leva um certo tempo para ocorrer. Por isso que eu já deixei essa reação aqui há um certo tempo, para que vocês consigam visualizar. Com o tempo, toda a prata que estava aqui no líquido em solução, ela vai depositando no fio de cobre.
Outra coisa evidente, a solução aqui ela estava turva, incolor. Essa solução ela fica toda azulada com o tempo. Esse também é um caso clássico de reação de oxidação. Essas reações estão presentes, como eu já havia falado, na oxidação de metais, está presente também nas pilhas que você utiliza no seu cotidiano. Nessa pilha ocorre uma reação de oxidação. Aqui, toda a prata que estava em solução, ela reduziu na superfície do cobre e o cobre que estava aqui no metal, ele oxidou e foi para o líquido. Por isso que o líquido ficou azulado. Eu já havia falado na outra reação que toda solução que tem cobre, ela fica azulada. Então essas duas reações, elas se complementam. Uma reação, o cobre, ele reduz e nessa aqui, o cobre oxida. A evidência da reação química nada mais é do que a mudança de cor e a característica do material. Agora nós faremos a quinta reação. Essa reação, para a gente executar, eu vou utilizar um EPI, que é o óculos de segurança. Isso é importante porque se tiver algum respingo dessa solução, a gente consegue ter uma proteção. Fora as luvas também que nós utilizaremos. Então aqui eu tenho um tubo de ensaio. Nesse tubo de ensaio eu tenho um ácido clorídrico, ele não está concentrado, é um ácido clorídrico que está diluído, né? E eu vou utilizar também um termômetro. Nesse termômetro eu vou inserir no líquido e eu vou verificar qual que é a temperatura inicial desse líquido aqui, tá bom? Então vou colocar aqui para verificar a temperatura inicial. Você tem que deixar um certo tempo no líquido para a gente conseguir visualizar. A temperatura agora ela está em 22 graus Celsius e não ocorreu variação. Tá? O outro líquido que eu tenho aqui é o hidróxido de sódio. Isso aqui vocês conhecem como soda cáustica. Né? Ela é utilizada para fazer sabão. Isso aqui é um ácido, isso aqui é uma base, uma substância básica. Percebe que os dois líquidos são incolores e eu vou misturá-los e vou aferir a temperatura novamente para verificar a alteração. Vamos lá? Então aqui ó, você pode perceber que é o ácido clorídrico, já tinha verificado a temperatura dele, estava aproximadamente 22 graus Celsius, e eu vou adicionar a outra substância, a substância básica, o hidróxido de sódio. Olhando para a reação, você pode perceber que não ocorreu alteração de cor, assim como nas outras reações. Porém, essa reação é uma reação que ocorre liberação de calor. Então eu vou verificar a temperatura novamente para ver o que ocorreu. A nova temperatura que eu posso visualizar, ela está em 27 graus Celsius. Aí você pode estar se perguntando, a alteração foi pouco, uma alteração mais ou menos de 5 graus Celsius. É porque eu estou trabalhando com uma solução diluída. E quando nós trabalhamos com soluções diluídas, a variação é pequena. Se eu trabalhasse com uma solução concentrada, por motivo de segurança eu não estou utilizando agora, essa alteração seria muito drástica, liberaria uma quantidade de calor muito grande. Esse tipo de reações nós chamamos de reações exotérmicas. O que são reações exotérmicas? Elas liberam calor. Outra coisa nessa reação também, eu tenho um ácido e uma base. Trata-se de uma reação de neutralização. Então, a evidência da reação química nada mais é do que liberação de calor, mudança de temperatura. Agora nós faremos a sexta reação. Como essa reação, a gente não precisa utilizar esse equipamento de proteção, o óculos, então eu vou fazer sem o equipamento mesmo. Nesse vídeo que vocês estão visualizando aqui, eu tenho vinagre, ácido acético. O vinagre, ele está dessa coloração porque eu coloquei um corante alimentício, para a reação ficar mais bonita, simplesmente. Eu vou adicionar a esse tubo uma pequena quantidade de bicarbonato de sódio. É uma reação que você já conhece como funciona, porém eu vou explicar como que ela ocorre e a evidência da reação química. Com o auxílio de uma espátula, eu vou pegar aqui uma pequena quantidade de bicarbonato e vou adicionar ao tubo. Vocês podem perceber que ocorreu aí uma reação química. Nessa reação química que ocorreu, vocês perceberam um desprendimento de gases, ou seja, uma liberação de gás. Qual gás que foi liberado aí? É o gás carbônico. Então, quando ocorreu a reação, eu tinha um bicarbonato de sódio, ele interagiu com a substância ácida e começou a liberar uma certa quantidade de gás. Então, a evidência da reação química, nesse caso, é liberação de bolhas ou liberação de gás. Agora, nós faremos a sétima e última reação. Nessa reação, é uma reação um pouco mais delicada porque eu vou utilizar chama. Uma coisa muito bacana que eu queria explicar para vocês, que nessa reação eu vou retirar a luva. Por que eu vou retirar a luva? Dependendo da temperatura que a chama emanar, ela pode, de uma certa forma, grudar a luva na mão. Então, para fazer esse tipo de experiência, nós não utilizamos luvas de borracha.
Eu vou utilizar aqui um cadinho de porcelana com uma pequena quantidade de etanol, álcool que vocês conhecem comum, álcool combustível. Tá? Eu vou iniciar a combustão do etanol aqui. Visivelmente vocês acabam não vendo muita chama, mas a chama ela está aí. Tá? Ela fica um pouco, de um certo tempo, demora um pouco para acontecer. Vocês podem ver aqui na minha mão, esse metal que vocês estão visualizando é o magnésio. Tá? Então eu gostaria que vocês visualizassem a característica dele. A reação demora um pouco para acontecer porque o magnésio ele está um pouco oxidado. É evidente a mudança de cor do material. Vocês puderam perceber que nessa reação ocorreu uma mudança da cor do material e liberação de luz. Essa liberação de luz também é uma evidência de reação química. Nessa reação, o magnésio ele reage com o oxigênio do ar e forma um óxido de magnésio. Esse óxido de magnésio é um sólido branco que vocês estão visualizando aqui. Outra coisa muito bacana de falar é que muita gente acha que químico é só misturando coisas para que a reação aconteça. Nesse caso aqui, eu só queimei o material, ele reagiu com o oxigênio do ar e a reação ocorreu. Outra reação também que ocorre no nosso dia a dia é a decomposição da água oxigenada, que é uma reação que não precisa de dois reagentes. Você só deixa ela exposta à luz e por conta da luz ela já acontece a decomposição. Também é uma característica. Essa reação aqui é uma reação de síntese ou adição. E a evidência da reação química nada mais é do que a liberação de luz e mudança de cor do material. Para finalizar, vou fazer uma brincadeira aqui com vocês. Então, está em combustão, eu vou tampar aqui e a reação ela vai acabar por falta do oxigênio na reação química. Qual que é a conclusão de tudo isso? O que importa não é o que acontece aqui, porque muita gente acha que a química é mágica e na verdade não é isso. Você tem que saber que cada reação tem uma característica diferente, ocorreu uma alteração do material, aquela alteração microscópica, ela acaba sendo evidente macroscopicamente. O aluno consegue ver, mas microscopicamente estão ocorrendo alterações para que isso chegue e você consiga visualizar. Outra coisa muito importante é que você relacione isso com o seu cotidiano. Então, desde o momento que nós nascemos até o momento que nós morremos, várias reações químicas estão acontecendo. Você tem que absorver os nutrientes providos dos alimentos e no processo de decomposição você tem a ação de fungos e bactérias que vão liberar substâncias que vão decompor o seu corpo. Fora isso, nós temos reações de respiração acontecendo, você consome, por exemplo, glicose, açúcar, e você vai liberando energia, uma reação exotérmica que nós falamos aqui. E a coisa mais importante aqui é que vocês consigam fazer a relação dessa prática com o nosso dia a dia. Agora, vocês vão receber, depois dessa atividade prática, um roteiro que vai conter todas as informações para vocês fazerem a síntese do relatório. Depois, nós iremos nos reunir na plataforma Zoom e eu vou tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, inclusive orientar, de repente surgir alguma dúvida no desenvolvimento do relatório. Então, um abraço a todos e nós nos encontramos na nossa aula ao vivo. Até mais!